Black Lagoon, um anime que você precisa conhecer. Criminosos, mercenários, piratas modernos e uma cidade onde não existe regras. Se você acha que já viu tudo nos animes, Black Lagoon vai provar que está errado. Hoje eu vou te mostrar por que você precisa conhecer Black Lagoon. Bom, caso você não saiba, Black Lagoon foi um anime lançado no ano de 2006. Ele foi baseado na obra de Hiro Iroe. Ele é um anime que aqui no Brasil fez muito sucesso, principalmente porque ele passou no Animax, e também, depois disso, todo mundo que gostava de anime mencionava pela sua estética diferente e que parecia que conversava muito na época, mas até hoje ele funciona muito bem e é por isso que eu acredito que você deveria assistir. Mas bom, a história de Black Lagoon se passa em Honpor, uma cidade dominada por máfias, cartéis, mercenários, todo tipo de criminoso. Aqui não existe heróis, só sobreviventes. E a história acompanha um personagem do Rock, personagem que acaba sendo sequestrado por um grupo de mercenários chamado Black Lagoon. Sendo sequestrado por eles, ele agora tem que tomar uma decisão difícil. Ele vai voltar para sua vida, onde ele perdeu o emprego, ou ele vai tentar seguir a vida nesse lugar onde ele parece que não tem regras. Uma pessoa como ele nunca sobreviveria. Por que eu acho tão interessante o protagonista? Por causa da escolha de quem ele é. Quando você parar pra pensar, você escolher um personagem mais humano, mais real cair nesse mundo, ele facilmente seria a gente nesse mundo. A gente não são pessoas que são mercenários, a gente não é pessoa que tem uma vida difícil para chegar até lá. Então, quando você pensa nisso, se a gente fosse alguém dentro dessa obra, você seria o Rock, eu seria o Rock. Você seria um personagem que você caiu naquele mundo e não foi convidado para entrar lá. E também, nesse ponto, o anime é muito interessante como ele discute assuntos muito mais profundos, como, por exemplo, como o trabalho trabalha a gente, como a vida nossa, ela às vezes não é tão boa como a gente espera que seja. Talvez a gente tenha que tomar decisões que não são as ideais para poder sobreviver. Realmente, o protagonista ele é bom porque ele coloca você na situação de o que você faria aqui se sua vida estivesse acabada. Você tentaria uma nova vida agora sendo um mercenário ou tentaria de uma forma considerada honesta pela sociedade? Eu gosto muito da escolha do protagonista por causa disso. Pela escolha de como ele coloca a gente nesse papel. De fazer essa escolha. E de novo, isso é importante. O anime não glamoriza a máfia. Não glamoriza a parte do Black Lagoon ser quem eles são. Isso é mais interessante. Porque se glamorizasse, a gente como público pensaria, óbvio que eu quero ir pra cá. Como eles mostram, faz com que a gente pense, realmente, será que se é a última oportunidade, a gente iria fazer isso? Mas ao mesmo tempo tem que ser dito. Apesar do Rock ter essa discussão interessante, não é ele que chama atenção. Na verdade, ao longo da obra, se parar pra pensar, ele é o que menos chama atenção. Os personagens, os integrantes da Black Lagoon são tão carismáticos, são tão impactantes, que eles, na verdade, são o que chamam a atenção de verdade aqui nessa obra. Nós temos a Have Two Hands, que é violenta, explosiva e totalmente imprevisível. Have é uma das personagens mais icônicas dos animes. Você também tem o Dutch e o Benny. Cada membro da tripulação carrega um passado pesado e de decisões moralmente questionáveis. Aqui, ninguém é totalmente bom, nem totalmente mal. Claro, a Have em si, ela pode ser a personagem que mais marcou, e ela é. Visualmente, ela que mais marca. Quando você vê coisas de Black Lagoon, é ela que aparece. Ela aparece em pôster, ela aparece em capa. Black Lagoon é a Have. Mas eu gosto muito de como todos eles são humanos. Até a Have, que é tratada como alguém violenta, explosiva, descontrolada, ela é muito humana, ela é muito interessante. Acho que isso que mais me agrada em Black Lagoon. Os personagens não são só o clichê do que esperam deles. Eles não são só o cara forte, a mulher bonita, ela se... Não, ela realmente tem um passado, tem um motivo para estar ali, e você entende isso. Os personagens serem humanos fazem Black Lagoon ser a obra que ela é. Ela é uma obra que você tem uma mensagem muito forte, uma discussão muito interessante, só que os personagens humanos fazem com que você que está assistindo consiga facilmente se identificar com qualquer um deles. Do Rock, ao Dutch, ao Benny, a Have. Eu acho que esse é um ponto importante. Como os personagens conduzem a história com maestria, a ponto de você torcer por eles, entender eles, e saber que eles não são bons, mas que você gosta deles, você entende eles. E por que eu considero Black Lagoon diferente dos outros animes, principalmente para a época que ela estava sendo lançada, ou para hoje em dia que a gente vê uma mesmice de animes com suas temáticas? Pelo seguinte motivo. Porque Black Lagoon fala de violência crua e sem romantização daquilo que não deveria acontecer. Ele tem temáticas adultas, como crime, guerra, corrupção e sobrevivência, mas de uma maneira real, onde você tenta entender todos os lados daquela história. Diálogos pesados e realistas,
você consegue se identificar facilmente com tudo que é falado ali. Parece que você faz parte de todo aquele diálogo que ele está falando. Parece que ele quer falar com o personagem enquanto ele fala com você diretamente. E nenhum poder especial, só armas, estratégia e escolhas erradas. É quase como assistir um filme de ação hollywoodiano, só que sem censura. Eu acho que isso é muito importante. Os animes de hoje em dia, claro, tem animes maravilhosos. Eu não tô falando que o Black Lagoon é o melhor anime do mundo. Mas por isso que esse vídeo chama Dar uma Chance para Black Lagoon e não ele é o melhor anime do mundo. Porque às vezes a gente tem umas obras preciosas do começo dos anos 2000 que ao longo do tempo as pessoas vão deixando de lado ou praticamente não sabendo que existem porque não existe divulgação. Black Lagoon já foi um anime muito comentado. Hoje ele praticamente não é mencionado e muita gente nem sabe que ele existe. Eu acho que esse é um ponto importante. Quando você vê as temáticas, os personagens, o que eles estão falando, eu acho que ele é um anime que se ele lançou nos anos 2000, ele fez sucesso. Se ele lançasse hoje, ele também ia fazer sucesso. E ele ia fazer sucesso porque a temática dele é muito forte. O que ele fala, como ele apresenta e como ele transmite para o público, com certeza chama muita atenção. Ah, mas vale destacar, o assunto não é tão fácil aqui. Ele fala sobre guerra, ele fala sobre tráfico humano, você realmente questiona quem é o vilão em alguns momentos. Então, assim, isso é uma coisa que vale destacar aqui. Black Lagoon eu recomendo muito que você assista, mas saiba que ele não é um anime leve, não é só um anime de aventura. Realmente ele entra nos assuntos pesados, ele não tem medo de tocar em assuntos delicados aqui. É bom destacar isso porque a pessoa pode só achar que eu estou falando tudo isso, se é só um anime de aventura, mas não é. Ele realmente ele vai para assuntos pesados, tem uma ótima ação, mas é uma ótima animação, uma ótima ação. Tecnicamente ele é muito bonito, com uma ótima trilha sonora, mas os assuntos são pesados. Então se você procura só um anime leve, não cai nesse engano. Ele vai ter assuntos pesados. Se não gosta dessa temática, saiba que você pode encontrar aqui. Mas é aquela ideia. Se você conseguir passar essa primeira camada da violência, essa primeira camada dos assuntos mais pesados e tentar entender o que realmente esse anime representa e por que a violência, porque a mensagem forte, não pode de graça, e sim para passar uma mensagem, você vai encontrar uma mina de ouro que é Black Lagoon. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você já viu Black Lagoon? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.